Novo é a nossa série e a nossa mensagem hoje para vencer a ansiedade. Nos domingos anteriores eu falei sobre solidão, depressão, medo, ira, fracasso, mas hoje nós estamos começando uma nova etapa na nossa série, considerando agora a causa número 1 de mortes precoces no mundo inteiro: o estresse. Nós vamos considerar 7 gigantes a partir de hoje, que são as maiores fontes de estresse que eu conheço. Eles estão todos no Salmo 23. E as ferramentas para vencê-los também estão no Salmo 23. O Salmo 23 é o salmo mais querido da Bíblia. Ele nos apresenta como Deus realmente o é. É uma autêntica fotografia de Deus. E o meu objetivo para as próximas 7 semanas, meus queridos, é que você tenha uma descrição realista de Deus e saiba o quanto Ele realmente ama você e o quanto a sua vida importa para Ele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais facilidade teremos em confiar nele. O primeiro gigante que causa estresse para nossa consideração no Salmo 23, obrigado, é a ansiedade. Ansiedade. Nós todos temos ansiedades de estimação, sejam ansiedades financeiras, ansiedades de trabalho, ansiedades de relacionamentos pessoais, ansiedades no casamento, ansiedades com relação aos filhos, ansiedades com relação à saúde física, etc, etc, etc. Mas de começo é bom que a gente entenda alguma coisa basilar. A ansiedade é algo problemático por 3 razões. Primeiro, ela é improdutiva. Você pode escrever aí. Será redundância, mas porque ela é improdutiva, ela nunca produz coisa alguma. Ela nunca resolve coisa alguma. É como se movimentar, mas sem sair do lugar. Eu estava escutando o Carlinhos ontem falando, ele dizendo: olha, eu tenho uma esteira, uma bicicleta em casa, mas é uma dificuldade, né? Uma delicadeza, né? Por quê? Porque é monótono. Você anda, pedala, corre, não sai do lugar. É como acelerar o motor do carro com o câmbio em ponto morto e esperar que o carro vá sair. O motor está funcionando, as rotações lá em cima, mas porque o câmbio não está engrenado, ele não vai para lugar nenhum. Ansiedade nunca resolveu qualquer tipo de problema, nunca. Ansiedade não pode alterar coisa alguma no nosso passado. Ansiedade não pode controlar o nosso futuro. Ela serve apenas para tornar o nosso presente miserável. Pensa nisso. Ela é improdutível, ela é imprestável. É com isso que você está lidando, é com esse gigante improdutivo e imprestável. Mas não apenas isso. A ansiedade, ela é irracional. Ela amplifica os seus problemas, tornando colinas em montanhas. Ela simplesmente faz com que os problemas pareçam ser maiores. Quanto mais você pensa e mais ansioso você se deixa ficar por uma dificuldade, maior ela fica. Preocupar-se com algo sobre o qual você não tem controle algum é inútil. Preocupar-se com algo sobre o qual você tem controle é estupidez. Faça o que precisa ser feito e pronto. Em ambos os casos, não fique ansioso. O organismo humano não foi feito para ficar ansioso. É contrário à natureza criacional. Quando você fica ansioso, você contrai úlceras, fica com dor nas costas, dor de cabeça, insônia. Nós não fomos criados por Deus para cultivarmos ansiedade. Plantas e animais não ficam ansiosos naturalmente. Aqueles que convivem com seres humanos podem aprender noções de ansiedade, podem mimicar noções de ansiedade por conta de seus dons. Quando foi a última vez que você viu um porco-espinho fazendo análise porque estava ansioso porque a porca-espinha tinha desaparecido?
Não existe isso na natureza. A ansiedade nos torna infelizes, nos torna adoecidos. É isso que a ansiedade faz. Inclusive a palavra, na sua etimologia, no seu original, significa estrangular, significa sufocar. A ansiedade faz isso, ela estrangula, ela sufoca a nossa vida, mas isso não é natural, ela é prejudicial. Ninguém é ansioso de nascença. Ansiedade se aprende, e é necessário prática para ficar bom nisso. A boa notícia é que, se a ansiedade é algo que se aprende, então ela pode ser desaprendida. E aí nós chegamos à nossa primeira pergunta: quais as ferramentas para vencer a ansiedade? E aí você vai para o primeiro verso do nosso querido Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira ferramenta para vencer a ansiedade é confiar que Deus cuidará de mim. Confiar que Deus cuidará de mim. Se eu creio que Deus vai cuidar de mim, então eu não vou ficar ansioso. Como que o fato de tornar Deus o nosso pastor, como nós acabamos de ler, serve de ferramenta contra a ansiedade que causa o estresse e a doença e a morte. Eu acho que para você responder a essa pergunta, como o tornar o Senhor o seu pastor, faz você ter a ferramenta para vencer a ansiedade. A primeira delas, que é confiar que Deus cuidará de você. Para isso você precisa saber o que é que um pastor faz. O pastor, em primeiro lugar, supre as necessidades. Ele provê alimentação, provê abrigo. As necessidades básicas da ovelha são providas pelo pastor. O pastor supre as necessidades. Mas o pastor também protege, ele defende contra inimigos e perigos. O homem que escreveu esse salmo, Davi, havia lutado contra leão e urso para defender e proteger as suas ovelhas. Você tem que entender, o pastor também guia nas traiçoeiras colinas e montanhas da Palestina, da Galileia ou da Judéia, onde pastores judeus cuidavam de seus rebanhos. Há uma necessidade extrema de uma direção segura, de uma liderança que aponte o caminho certo. O pastor guia, ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, ou por medo, ou por fome, ou por doença, ou por qualquer outra coisa, sem saber para onde ir. É o pastor que caminha. É o pastor que caminha à frente em algumas situações, é o pastor que caminha ao lado em outras, é o pastor que caminha atrás em outras situações, mas o pastor guia com o seu cajado, com a sua vara. Por isso o pastor também corrige qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele corrige. Você já ouviu muitos pastores dizerem da ilustração verídica, real, de que uma ovelha fujona normalmente tem a sua patinha quebrada pelo pastor, e então ele fica com ela no seu braço até que ela se recupere e possa voltar a caminhar, mas ela aprende agora a ficar perto do pastor. Ele corrige, e Deus disciplina os filhos a quem ele ama. A disciplina do Senhor não é punição, é correção. Não é corte, é poda. O fato extraordinário aqui, queridos, é o seguinte: Deus tem prometido fazer essas 4 coisas que são ofício de pastor por você, se você confiar nele, se você convidá-lo para ser o seu pastor. Então Deus vai chegar para você e vai dizer: se você confiar em mim, se você convidar-me para ser o seu pastor, eu suprirei as suas necessidades, eu protegerei você, eu dirigirei a sua vida, eu farei a correção dos problemas na sua vida, se você me conceder a oportunidade de ser o seu pastor. Por isso que essa deletéria moda com relação ao nome pastor me entristece muito.
que os pastores hoje são sinônimos do que não presta. Quando na Bíblia o termo pastor é designatório de Deus sobre as nossas vidas, e o termo ovelha é designatório do que somos, rebanho do seu pasto, do seu pastoreio. Então me entristece saber que quando eu digo a alguém, eu sou um pastor, ou quando você olha para mim, você não veja alguém que está para suprir as suas necessidades espirituais, que está para dirigir, guiar a sua vida, para proteger a sua alma e para corrigi-lo quando você precisa de admoestação na palavra. É assim que eu gostaria de ser visto, é assim que todo pastor deve agir. Mas para o Senhor ser o seu pastor, é necessário a sua decisão de fazer o seu pastor. É interessante que o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 11, diz alguma coisa que está completamente alinhada com aquilo que eu acabei de falar. Ele diz assim: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Deus está dizendo: eu cuidarei de você, eu o guiarei, eu o protegerei, eu o corrigirei, eu vou lhe ajudar, se você me conceder a oportunidade de ser o seu pastor. E é interessante que no Novo Testamento Deus se torna ainda mais específico, lá em Filipenses 4,19, na pena de Paulo, quando ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as riquezas, as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso aqui não pode ser interpretado como algo que significa que Deus vai fazer todas as suas vontades. Há uma diferença entre necessidades e vontades, porque se Deus fizesse todas as suas vontades, meu irmão, você seria a criatura mais egoísta do universo. Ele não vai satisfazer todas as suas vontades, você ficaria descontente, insatisfeito. É na natureza quebrada do homem, a insatisfação doentia. Quanto mais você tem, mais insatisfeito você fica. Mas Deus está dizendo: eu suprirei todas as suas necessidades. E Deus está dizendo aqui, e quando Paulo diz isso, é porque ele ouviu de Deus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. É como se Deus estivesse dizendo a ele, para dizer a nós: eu suprirei. E ele não está dizendo talvez eu sufra, ou vou pensar a respeito, ou possivelmente. Isso significa, quando ele diz eu suprirei, que o caráter de Deus está em jogo aqui. Ele vai cumprir o que ele disse, ou ele é um mentiroso, e Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Quando Deus faz uma promessa, ele coloca o próprio caráter dele em jogo. Ou ele cumpre o que prometeu, ou ele não cumpre e é um mentiroso. Mas nunca acontecerá isto. E Deus está dizendo mais. Paulo usa a expressão inspirada pelo Espírito Santo, que significa dizer que Deus está a falar: eu suprirei todas. Qual é a abrangência da palavra todas? Contas a pagar? Sim. Prestações? Sim. Se são necessárias. Se são necessárias. Mas necessidades espirituais? Sim. Necessidades financeiras? Sim. Saúde? Sim. Apesar de que ninguém recebeu carta branca para mercantilizar saúde, mercantilizar prosperidade. É uma vergonha o que tem acontecido, né? O Boris Casoy costumava dizer isso: é uma vergonha. Mas a grande realidade é que todas as necessidades, se Deus promete suprir todas as necessidades, dar proteção, dar direção, corrigir os problemas, será que sobra alguma coisa para se preocupar? Na Bíblia existem mais, meus irmãos, de 7.000 promessas da parte de Deus. Quando você se apropria dessas promessas, será que sobra alguma coisa para você ficar ansioso? E Jesus fala muito sobre ansiedade. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Se Jesus Cristo é o seu pastor, ficar ansioso não é simplesmente improdutivo, ou irracional, ou prejudicial, como nós falamos no início, mas é desnecessário. É uma desnecessidade para um filho e uma filha de Deus
ficarem ansiosos. Cultivar a ansiedade é uma atitude de afronta ao seu Deus. Entenda isso. Por isso que a primeira ferramenta é acreditar que Ele cuidará de você. Equivale a dizer, quando você fica ansioso, que Deus não está cumprindo o que Ele prometeu, que Ele não está suprindo as suas necessidades. Portanto, você vai ter que dar um jeito na situação, você vai ter que se virar nos 30, você vai ter que encontrar alguma solução. Cada vez que você fica ansioso, você está se comportando como um ímpio. Eu não posso ser mais claro do que isso. Amoroso, mas não posso ser mais claro. Ansiedade é impiedade na prática, é dizer que Deus não está fazendo ou não vai fazer o que Ele disse que faria. Voltemos agora ao verso 1, porque nós vamos destrinchar esse versículo 1. Voltemos agora com a ênfase no seu início, porque eu comecei com a ênfase pelo fim do verso. Nada me faltará. Mas a primeira parte do verso começa com a assertiva: o Senhor é o meu pastor. Aí a pergunta que não quer calar nesse momento é: como Deus se torna o meu pastor? Deus não é pastor de todas as pessoas, entenda isso. Ele é somente pastor daqueles que dão a Ele a oportunidade de serem por eles pastoreados. Responder a essa pergunta, como Deus se torna o meu pastor, é o que nos permite achar as demais ferramentas para vencer a ansiedade. A segunda ferramenta é esta: receber a Jesus como meu Senhor. Receber a Jesus como meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor não pode ser o seu pastor enquanto o seu pastor não for o seu Senhor. Percebam o sutil jogo de palavras, mas os dois caminham juntos. Não se pode pedir que Ele seja pastor sem que permitir que Ele também seja Senhor. É necessário deixar de agir em lugar de Deus e deixar que Deus seja Deus. Porque o que significa ser Senhor? Significa estar no controle. Senhor simplesmente significa aquele que está no comando. Hoje em dia nós dizemos chefe, gerente geral, CEO, presidente. Senhor significa aquele que está no controle, aquele que está no topo, aquele que dá as ordens. É muito simples mesmo, muito simples mesmo. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se é Ele quem dá as ordens para a sua vida. Simples assim. Não complique, explique. Está explicado. Porque se não é Ele que dá as ordens na sua vida, Ele não é o seu Senhor. E se Ele não é o seu Senhor, Ele não pode ser o seu pastor. Não pode suprir, não pode proteger, não pode guiar, não pode corrigir. Essa é a realidade. E eu quero que os irmãos entendam isso, porque quando eu entendi isso há muito tempo atrás, isso foi um instrumento de libertação, como poucos que eu encontrei ao longo da minha jornada com Deus. Por quê? Porque receber a Jesus, queridos, como Senhor. Porque uma coisa é quando você vem a Ele como Salvador, uma coisa é quando você o recebe para ser o substitutivo da sua vida naquela cruz, para morrer por seus pecados. Ele é Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. A partir daí, receber a Jesus como Senhor significa três coisas, muito simples também. Jesus fala sobre elas em João capítulo 10, versos 14 e 27. E Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E o verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Simples assim, as três palavras que descrevem o significado de ter a Jesus como Senhor são conhecer a Jesus, ouvir de Jesus e a Jesus, e seguir a Jesus e com Jesus. É assim que Deus assume o comando. Quando você conhece, quando você ouve, quando você segue. Toda a ansiedade que nós temos, vou repetir, toda a ansiedade que nós temos, seja ela qual for, é uma questão relacionada a estarmos ou não no
controle da situação. A ansiedade, em essência, é o medo de não estarmos no comando da situação. A ansiedade é sempre uma tentativa de controlar o incontrolável. A maior parte de tudo que acontece em nossas vidas, isso é irônico, está fora do nosso controle. Há razões de sobra para ser ansioso, há razões de sobras para cultivar a ansiedade, mas toda vez que você começa a sentir ansiedade, é porque você está tentando controlar algo que você não pode controlar. Aí a pergunta se repete: quem é que está no controle da sua vida? E é o próprio Deus é que lhe concede essa escolha, porque Ele não se impõe sobre a vida de ninguém. O senhorio de Jesus é uma das verdades teológicas mais negligenciadas pelo povo de Deus. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Essa é a realidade, meu irmão, minha irmã. Uma igreja que é efetivamente, notavelmente terapêutica na sua vida comum e que é extremamente abençoadora na sua vida sociológica, na sua vida social, é uma igreja que aprendeu, cada um de seus membros, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não se impõe na vida de ninguém, mas Ele não aceita ser copiloto. Anote em algum lugar isso aí. Deus não é copiloto de ninguém, nem seu, nem da sua família, nem da igreja. Ou Ele ocupa o primeiro lugar, ou não ocupa lugar nenhum. Essa é a realidade. Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Ninguém. Se você está comandando a sua própria vida, você está agindo em lugar de Deus. Agir em lugar de Deus talvez seja a raiz de toda ansiedade. Por outro lado, se Deus é quem está no comando da sua vida, Ele é o seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, Ele é o seu pastor. E nada lhe faltará. Você sabe que Ele tem o poder para controlar todas as coisas e você não precisa se preocupar. Uma das grandes decisões que eu tenho que tomar todos os dias, um dos grandes desafios que eu tenho que vencer é escolher a Jesus como Senhor da minha vida, porque Ele não vai impor nunca. A terceira ferramenta, que advém do fato de tornar ao Senhor Deus, Senhor da nossa vida, torná-lo pastor de nossas vidas, é colocar toda a vida diante de Deus. Essa é uma ferramenta absurdamente poderosa. Fale com Deus a respeito de tudo que lhe causa ansiedade. Simplesmente converse com Deus. Ele deseja a sua amizade, Ele deseja a sua comunhão. Você não tem tempo para orar? Você tem tempo demais para ficar ansioso, né? Você já percebe que quanto menos tempo você dedica à oração, a conversar com Deus, mais tempo você vai ter que lidar com ansiedades? Essas coisas, elas são diametralmente opostas. Se nós orássemos por tudo que nos traz ansiedade, nós teríamos bem menos coisas com que se preocupar. A ansiedade não muda coisa alguma, mas a oração muda. A ansiedade, ela é simplesmente agitação que não produz coisa alguma. Eu falei, ela é improdutiva desde o início. Mas em contrapartida, a oração nos coloca em contato com um Deus que pode mudar todas as situações, todas as coisas. Toda vez que eu fico ansioso, toda vez que eu começo a cultivar ansiedade, eu sinto ansiedade, eu fico sempre diante de duas opções apenas: ou eu posso entrar em pânico, ou eu posso começar a orar. E quantas vezes, estúpida e que adjetivo eu estou buscando? Mais que estupidez, é disfarçatez até. A gente escolhe entrar em pânico, a gente escolhe continuar a se preocupar, porque talvez isso apazigue a nossa inércia em fazer muitas coisas que poderíamos estar fazendo se não estivéssemos preocupados. Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo bate martelo e ele diz assim: não estejais inquietos. Qual é a palavra
do grego aqui, é a mesma palavra com uma conotação um pouco mais forte, inquietude, e a gente vai falar sobre inquietude. Inquietude é a ansiedade que se sente fisicamente. Se a ansiedade é só na mente, a inquietude é a ansiedade que passa para um nível mais profundo. A gente vai falar sobre inquietude e o Salmo fala sobre isso um pouco depois, nas nossas conversas. Mas o apóstolo Paulo diz: não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma, antes. Aí ele vai pegar o quê? Oração. Ele diz: antes as vossas petições sejam. Aí eu gosto que ele usa aquela mesma palavra. A mesma palavra que ele usa, o vosso Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ele usa aqui a mesma palavra, dizendo: antes as vossas orações ou petições sejam em tudo. É o mesmo, é um sufixo um pouquinho diferente, mas a raiz etimológica é a mesma. Em tudo, vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Em tudo. Não ore simplesmente por coisas religiosas. A maioria das pessoas, quando elas oram, elas fazem orações que elas acham que Deus quer ouvir. Você já se pegou fazendo orações que você acha que Deus quer ouvir? Deus quer ouvir você. A sua oração é apenas o meio pelo qual. Não tente orar para agradar a Deus. Tente orar para que você seja tão sincero e tão transparente que o milagre da oração ele aconteça no transporte da sua alma para a presença de Deus e a transmutação de circunstâncias ao redor pelo poder de Deus. É isso. É isso. Em tudo, ore por tudo. Se alguma coisa é suficiente para produzir ansiedade, então é suficiente para ser apresentado em oração. Essa é uma regra muito básica. Se alguma coisa lhe preocupa, é suficientemente forte e grande para ser levada em oração, porque a habilidade de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus é maior que a nossa ansiedade. Por isso, Pedrão, que a gente falou quando falou sobre fracasso 2 semanas atrás, ele na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz: lançai sobre Deus. Aí ele usa a mesma palavra que Paulo usa: toda a vossa ansiedade, por conta de quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lançar aqui significa simplesmente descarregar, despejar. A palavra grega literalmente significa soltar, liberar, libertar. Oração é uma incrível terapia de combate ao estresse e à ansiedade. Toda a vossa ansiedade, seja lá o que for que lhe deixe estressado, meu irmão, minha irmã, seja lá o que for que lhe deixe irritado, seja lá o que for que lhe deixe agitada, lance tudo sobre ele, descarregue sobre ele. O problema é que a maioria de nós lança sobre Deus a ansiedade do mesmo jeito que a gente pesca. A gente lança e depois recolhe. Lança, depois recolhe. A gente faz a mesma coisa. Há uma última ferramenta que nós precisamos produzir e obter para vencer a ansiedade, que é viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Focalize, concentre-se em viver um dia de cada vez. E aí nós vamos para aqueles textos que eu mencionei bem en passant, quando Jesus em Mateus 6,34, naquele escopo de luta contra a ansiedade, de antídoto contra a ansiedade, ele diz assim: não vos inquieteis. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E ele acentua: basta a cada dia o seu mal. O que Jesus está dizendo é mais ou menos isso: não abra o guarda-chuva enquanto não estiver chovendo. Você olha, sai com o guarda-chuva na mão, aí você olha para o tempo está nublado, cinza escuro, meio preto, você já abre o guarda-chuva e sai. Ninguém faz isso. Quando é que você abre o guarda-chuva? Quando você sente os primeiros pingos. Quando você abre o guarda-chuva. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é: não abra o guarda-chuva enquanto não estiver chovendo. Hoje
é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem. Sabia disso? O dia de hoje é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem. É hoje. Quando nós ficamos ansiosos, eu já falei isso, não alteramos coisa alguma do que já passou e não podemos controlar o que vai acontecer no futuro. Por isso a gente simplesmente estraga o nosso presente. Os acontecimentos futuros podem ser amedrontadores. Há sinais físicos, sociais, econômicos, de que o futuro pode ser amedrontador. É por isso que Deus nos dá o futuro em segmentos de 24 horas. Na realidade, a você não é garantido sequer o próximo fôlego. Mas a gente, como seres humanos, aprendemos a racionalizar que as coisas acontecem numa sucessão de dias. É amanhã. E é depois de amanhã. Mas o depois de amanhã não chega sem que chegue antes o amanhã. Não é interessante? Viver um dia por vez. E Jesus vai em Mateus 6,11 desse mesmo texto. Diz assim: o pão nosso de cada dia. Quando ele nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu amo quando a gente vai olhar para o maná que caía todos os dias. E quem guardava para o dia seguinte, o que acontecia? Estragava. Interessante, né? Acho que aquele povo deve ter enjoado de comer maná. Era banana, era laranja maná, era tudo, era maná. Talvez eles sonhassem com todas as iguarias do Egito, ou qualquer outra coisa da terra que haveria de ser deles, mas a grande realidade é que foi uma dieta de maná. Mas a dieta de maná foi para cada dia. O que é que isso quer dizer, pastor? O que Jesus queria dizer é que vencer a ansiedade é uma escolha a ser feita diariamente. Você vence a ansiedade de hoje. E amanhã talvez você não esteja ansioso. Se estiver, você vai enfrentar a ansiedade. Então, não comece a orar e dizendo: Senhor, eu sei que isso irá acontecer, não permita que eu fique ansioso quando acontecer. Você já está ansioso, criatura. Você já está ansiosa. Quando você faz uma oração como essa, você já cedeu à ansiedade. Infelizmente, existe muito comprimido, mas não existe ainda um comprimido para a cura da ansiedade. Nem existe um curso ou um livro que nos ensine e nos impeça de ficarmos ansiosos. Não existe nem sequer uma experiência espiritual pela qual nós podemos passar e nos torne imunes com a ansiedade. Seria ótimo, né? Eu encher não apenas essa sala, eu encher o colégio, eu encher o céu. Se eu encontrasse uma experiência espiritual, que você se ligasse, ativesse um êxtase espiritual, um Pink Floyd do espinhaço, aí você passando por aquela experiência espiritual, né? Porque passa-se por debaixo de porta de luz, passa-se por debaixo do sal grosso, passa-se por toda a experiência espiritual, mas não tem uma experiência espiritual pela qual nós possamos passar para nos tornar imunes à ansiedade. Seria ótimo se eu inventasse uma coisa dessa. O antídoto para a ansiedade é uma questão de escolha diária. Às vezes, hora após hora, momento após momento, em que dizemos: eu creio que o Senhor é o meu pastor, eu sou do Senhor, eu não sou o meu próprio Senhor, o Senhor é o meu pastor. E a pergunta volta à tona: quem está comandando a sua vida? Quem está dando as ordens? Se é você que está no comando, então você tem razão, esse só vai para ficar ansioso. Boa sorte. Mas se Deus está no comando, a responsabilidade é dele, e ele tem capacidade para dar conta do recado, não é verdade? O que é que deixa você ansioso? O que é que tira você do sério? O que é que leva você a indagar? Será que algum dia as coisas vão dar certo para mim? O que é que quando te vem à mente provoca aquele frio no estômago? Eu não sei o que é. Eu não sei nem o que possa ser na sua vida, mas não importa. Deus sabe
e Deus sabe exatamente o que se passa com você, porque é isso que Jesus afirma no final daquele ensino, daquela parte do ensino do Sermão da Montanha, que ele lida com a ansiedade. Veja os versos 32 e 33 de Mateus 6. Ele diz assim: de certo, com certeza, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, porque ele havia acabado de dizer: não estejais ansiosos com o que haver de comer, nem com o que haver de beber, nem com o que haver de vestir. Não estejais ansiosos. Quem é que acrescenta um segundo de vida à sua própria vida por conta da ansiedade? Ele disse então: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais. Uma vez mais, a palavra necessidades, não a palavra vontades, desejos, caprichos. Deus não está para conceder capricho, desejo, sonho de ninguém. Os sonhos de Deus são expressões que precisam ser muito bem trabalhadas antes de serem ministradas irresponsavelmente. Porque de certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas Jesus arremata dizendo: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu gosto dessa parte: e todas estas coisas. A tradução é: vos serão acrescentadas, mas há uma coisa mais que a nuance da língua grega não deixa. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, como acréscimo. Não é que elas simplesmente serão acrescentadas, não. É doação do Senhor. É a ação dativa de Deus. Ele mesmo que sabe o que é acréscimo, porque muitas vezes o que vem por acréscimo é o que nos estraga. Você lembra daquela propaganda do Epocler? Ou por conta de o cara comeu 3 quilos de picanha, 2 quilos de linguiça de porco. Aí diz: mas quando eu peguei aquela pipoquinha, lembra do Epocler? Foi aquela pipoquinha. Muitas vezes é o acréscimo que estraga tudo. Por isso que não é simplesmente um acréscimo que chega à sua vida se você buscar o reino de Deus. É aquilo que é dado por Deus como acréscimo às suas necessidades. Então, efetivamente, eu posso lhe dizer com toda a segurança teológica: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. São os acréscimos divinos, dados por Ele. E quando é dado por Deus, é dado não para nos estragar, mas para complementar até uma necessidade futura. Você sabe o que eu estou falando? Então, queridos, ao chegar de volta à sua casa hoje, leia o Salmo 23 e o faça, desafio-lhe, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana nas próximas 7 semanas. Não vai acontecer nada, né? Absurdo, né? Nada espiritual, né? O xamã Lon está trazendo alguma coisa real. Não, leia 2 ou 3 ou 4 vezes. Se quiser ler todo dia o Salmo 23, mas leia-o com absoluta rendição ao Espírito de Deus. Gramaticalmente você vai encontrar os pronomes eu, meu e minha 17 vezes em 6 versos. Em 6 versos você encontra 17 vezes os pronomes eu, meu, minha. Esse é um salmo intensamente pessoal, é para você. A palavra tu ou Senhor, com referência a Deus, ocorre 5 vezes. Ele ou seu é usado, dependendo da versão, 7 ou 10 vezes. Então perceba, são 17 eu, meu, minha, e entre 12 a 15 vezes é seu ou do Senhor, ou tu, Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? Que esse é um salmo intensamente relacional. Esse salmo fala de um relacionamento pessoal. Sou eu, o que é meu, o que é minha, com Deus, o que é dele, o que é seu, o que é teu, Senhor. Essa é a vitória sobre o estresse e sobre a ansiedade. Nenhuma religião pode parar a ansiedade. Não é de religião que você precisa, não é de religiosidade que você precisa, é de relacionamento. Porque você precisa de um pastor
alguém que supre necessidades, alguém que protege, alguém que dá direção, alguém que corrige. E Deus está dizendo nessa noite para você: é para isso que eu criei você. Não criei você para ser religioso, criei você para me conhecer. Deus sabe tudo a seu respeito, por isso que Ele quer que você o conheça, para que você saiba mais a respeito dele. Foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Quem conhece a Cristo, conhece a Deus, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aquele que conhece ao Filho, conhece ao Pai. Aquele que não conhece o Filho, não conhece o Pai. Releia os Evangelhos. Se envolva, se envelope numa dimensão relacional com o Espírito Santo, para que Ele lhe guie toda a verdade. Eu lhe convido hoje à noite a tomar o primeiro passo, se você ainda não fez, abrindo a sua vida para Jesus Cristo como Salvador. Mas talvez o apelo mais importante que eu queira fazer hoje a você, meu irmão, minha irmã, é que você abra a sua vida para Jesus como seu Senhor. Porque Davi diz: o Senhor é o meu pastor. E Ele não pode ser seu pastor, a não ser que Ele seja o seu Senhor. Peça para que Jesus Cristo se torne o seu Senhor, o seu chefe, o seu comandante e o seu pastor, porque foi isso que Ele prometeu se tornar.